vídeo de hoje pode parecer um pouco diferente de todos os temas que a gente já tratou até agora, mas no final você vai entender que tem muito a ver com os nossos conteúdos aqui no YouTube. Meu nome é Nélio Cioli, sou um fundador da Black Belt Foods. Te convido a se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater 100 mil, vamos bater 100 mil até o final do ano. Curtir, comentar, compartilhar, dar a sua visão, né, sobre tudo que a gente está falando aqui, sobre todos esses conteúdos, né, ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdos para vocês, trazer temas interessantes. E esse é o nosso episódio 15. Bom, pessoal, eu quis compartilhar, né, esse tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje, porque para mim ele fala muito sobre a saúde emocional, principalmente do homem, né? Todos os anseios que o homem ali passa, né, e tudo que socialmente é cobrado dele, de alguma forma, ele entende isso, mas que infelizmente a vida talvez não consiga dar meios para que ele consiga suprir essa cobrança, né? E aí acaba que a pessoa ela vai buscar, né, alternativas para isso. Porque a gente tem que entender que existe uma cobrança, né, no homem ali, cada vez maior, e isso veio também, eu vejo muito conteúdos idiotas na internet, e aí isso me deixa profundamente nervoso, né, quando eu vejo certos conteúdos idiotas que potencializam essa cobrança que o homem já tem dentro dele, né? Cara, um homem ali, de valor, princípios, aí já tem uma cobrança em si de ser o provedor da família, né, de dar uma boa vida para os filhos, dar o que ele não teve, né, prover a casa como um todo. Só que hoje, o momento que nós vivemos, né, parece que isso ficou cada vez mais difícil, né? Ficou muito mais difícil você fazer isso, coisa que antes, meu pai, meu avô lá, eles trabalhavam e as mulheres talvez não precisassem trabalhar, eles conseguissem prover isso, né? Era muito mais fácil isso, né? A gente tinha um custo de vida muito menor. Dependendo de capitais, né, que a gente vive, eu vivo no Rio de Janeiro, isso é muito maior, então fica cada vez mais difícil, né? Por mais que você até, às vezes, mora num lugar que não é tão caro, mas é caro o restante, né? A alimentação, as coisas, enfim, que compõem uma vida ali, elas são muito caras, né? Tudo está muito caro. Então, essa cobrança começou a ser potencializada por esses conteúdos imbecis de internet, que falam muita besteira, né? Começou a ter um custo de vida muito alto, e aí houve um fenômeno que na semana passada, durante um podcast que eu estava vendo, o convidado lá falou, né, que é o que a gente vai tratar aqui. 80% dos homens hoje apostam em bet. Eu não acredito que esse fato de apostar seja uma aposta por aposta. Eu acredito muito que seja na esperança de fazer uma renda extra, sabe? Que seja ali uma busca por melhorar a vida em si, da família. Não seja algo, vou apostar, lúdico, vamos botar assim. Seja sim uma esperança de tentar melhorar de vida, mas de uma forma que talvez não seja melhor, né? E aí eu vou dar o meu relato agora, por que não é melhor. Então, a gente precisa tratar muito disso, porque isso também envolve um pouco da saúde emocional do homem. O homem já tem essa cobrança, como a gente falou aqui, e entra, né, através desses conteúdos, dessas propagandas, né, que isso talvez seja o mais errado de tudo, não seja nem a proibição disso, mas sim essa lavagem cerebral que é feita através de influenciadores, desses conteúdos de internet, que olha como tem a ver. O cara, ele pode nem ser o contratado lá da ABET, né, ele pode ser um influenciador qualquer. Ele começa a gerar um tipo de conteúdo que gera essa cobrança de você ter um carro do ano, você dar uma estrutura melhor para sua família, tudo isso começa a ser potencializado na cabeça da pessoa. E ela começa a ficar ali, né, com uma certa ansiedade de prover isso, que é natural. E acaba, às vezes, não conseguindo buscar da forma correta, né, que seria, de repente, outras formas de ganhar dinheiro, indo buscar onde dá, que é aqui, que é isso. Aí vê uma propaganda lá, acha que entende, que a gente ainda tem esse fator, né? Como 80% são homens, a gente também entende que 80% acha que sabem, entendem de futebol, que estão aptos a fazer aquelas apostas. E no Brasil acaba que a maior deve ser do futebol, não tem dúvida disso. E aí gera-se um grande problema de endividamento, né, de ansiedade, de depressão, porque perder nisso é a coisa mais certa. Se você tem uma certeza na vida, é que se você vai perder fazendo esse tipo de investimento, que não, obviamente não é um investimento, mas vamos tratar assim como um investimento, né? Então, isso é muito grave, né? Porque mostra como as pessoas, principalmente os homens, eles estão aí num momento, né,
de desespero, onde ele vai se agarrar onde tiver uma chance. Isso aconteceu comigo também, por isso que eu falo muito desses conteúdos de internet, porque a maioria que vende esses conteúdos na internet, seja lá o que for, eles não passaram as coisas. Então eles falam de orelhada, quer cagar regra, falar um monte de coisa. E aqui eu faço questão de, quando trato de um assunto, seja de saúde, de esporte, ter vivido como eu vivi, e vou relatar para vocês agora. Em 2024, a minha vida era muito estabilizada financeiramente, eu estava super tranquilo, né? Aí estava bem, tinha não muito sobrando, mas tinha ali algo sobrando que eu queria melhorar, né? Se está sobrando aqui, por que não fazer mais? O que eu posso fazer? E também achava que entendia de futebol, entendia de esporte, e poderia entrar nessa, né? Via muitas propagandas, muita gente, esses influenciadores de Instagram falando sobre isso e tal, e entrei nessa de bet também. Primeira coisa, né? Você não entende nada de futebol, por mais que você entenda, é muito difícil você ter uma constância nessas apostas. E eu comecei a notar isso. Eu estudava estatística ali, estudava os jogos, tudo, e mesmo assim eu não consegui, de forma constante, ter um ganho ali expressivo que justificasse toda a apurrinhação, todo estudo, toda a ansiedade que aquilo gerava. E como aquilo chegou a um ponto que estava me fazendo mal, né? Porque eu ficava ali muito preocupado com aquilo, em como fazer, em acompanhar os jogos, tudo, e acabava esquecendo de outras coisas, até do meu trabalho mesmo, do que eu tinha, né? E essa galera que diz que ganha, que ganhou, que tudo isso, ou é ilusão, ou foi muito a longo prazo. Porque no início você só vai se ferrar. Você pode ter um ganho aqui, mas vai perder 2, 3 vezes ali, né? Vai começar a agir pela emoção, porque naturalmente você vai querer recuperar isso rápido, as suas perdas, e isso que leva ao fracasso total, porque você tem que pensar muito a longo prazo, e dificilmente a gente pensa a longo prazo, e cada vez mais você vai entrando numa bola de neve. E a gente vê aí várias reportagens, relatos de gente endividada, gente que perdeu saúde, que está ansiosa, que está depressiva, né, com essas coisas. Então, relatar isso para vocês, uma pessoa normal, né, como não alguém famoso, nem nada, eu acho que é importante para você entender, né, se você tem alguém na família, se você conhece alguém que está nessa, tira essa pessoa disso, né, porque isso é a maior furada que tem. Se não fosse, esses caras não estavam milionários aí patrocinando time de futebol à torta e direita, né, cada vez mais investindo em marketing e tudo, se não fosse um jogo que só eles ganham, que só prejudica, né, a gente. E olha, o meu aspecto, eu ainda estava super tranquilo financeiramente, de vida, eu poderia até perder aquele dinheiro, como perdi grande parte. Mas imagina a pessoa que está ali, está na esperança, né, de ganhar alguma coisinha para prover, de repente, um filho, dar uma escola melhor, dar uma condição melhor para a esposa, até comer mesmo. Hoje a gente está numa situação de país muito ruim e acha que isso é a solução. Então não é, gente, não se iluda. Se vocês conhecem pessoas, se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. Se você conhece alguém que está fazendo isso, mostre esse vídeo para essa pessoa, porque isso está acabando com a saúde emocional dos homens. Está gerando, né, tudo isso já está gerando uma, uma doença mesmo nos homens de tentar buscar algo que não consegue, né? Então a gente tem que falar sobre esse aspecto de como isso traz, né, essa negatividade, essa série de consequências aí, não só a perda de dinheiro, porque o dinheiro você no final pode até recuperar de outras formas, vai trabalhar mais, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa aí para tentar recuperar o dinheiro, mas está acabando, né? Todo esse conteúdo idiota de internet, e esse é mais um de bet, todo esse conteúdo que trata o homem ali dessa forma, que joga cada vez mais essa carga em cima do homem, tá deixando o homem doente, né? E aí a gente vê excessos de fúria, e às vezes até contra as esposas, as mulheres, tudo, porque tudo isso é uma carga muito forte, né? Para quem é um homem mesmo, não um moleque de princípios e valores, ele não vai querer ver a família dele sofrendo, ele quer buscar uma alternativa, mas acaba buscando, influenciado por muitas dessas coisas, essa solução que não é a melhor solução. E eu provei aqui para vocês que não é, porque eu passei por isso. Então, é algo preocupante e cada vez mais, se a gente não se alertar a essa questão, ficar só nesse campo do endividamento, isso vai ser cada vez pior e a gente vai ter aí homens doentes, improdutivos, né, com relacionamentos acabados, famílias destruídas, por tudo isso que está envolvendo uma situação muito difícil do país. Porque se a gente tivesse aí num momento econômico onde as pessoas conseguissem, através das suas atividades, ter uma vida minimamente boa, eu tenho certeza que isso não seria tão forte assim.
Então, é algo a se pensar, é algo preocupante, que a gente deve entender muito mais do que a mídia só fala dos prejuízos, né? De como isso está acarretando, tudo isso está acarretando essa saúde emocional muito ruim para os homens, deixando a família, destruindo famílias, né? Destruindo relacionamentos, né? Relacionamento com filho, esposa, com tudo isso. E é algo que eu quis trazer aqui hoje, quis dar esse meu depoimento. Se você conhece alguém que está nessa, iludido, como eu me iludi também, que você leve isso. Você, homem que está vendo, né? Que está vendo isso, está vendo um outro homem assim igual você, um homem de 42 anos falando, não consuma esse tipo de conteúdo, não caia, né, nessa armadilha de conteúdo, dessas cobranças que o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se você é um homem de princípios e valores, você vai vencer na vida. Tenha fé, acredite em Deus, né, faça o seu trabalho ali, mas não busque essas facilidades, porque é uma coisa que é ilusória. Isso te vende uma ilusão através desses influenciadores, que aí aparece o cara andando de Porsche, com mulheres maravilhosas, lindas, viagens. Mas tudo isso é montado. Tudo isso é para gerar ainda mais uma ansiedade em você que busca, quer ser um homem de valor, quer ter uma família, quer ter, né, prover a sua família. Não entre nessa. Isso só vai acabar com a sua saúde mental, vai acabar com seus relacionamentos, vai te acabar como homem. Não busque essa facilidade. Se buscar, né, eu quero fazer, eu acho que vai dar certo. Beleza. Acredite que isso só a muito longo prazo. Você vai errar muito, você vai perder muito dinheiro. Não tente compensar isso apostando cada vez mais, dobrando as apostas, que é justamente nisso que esse pessoal todo ganha, né, essas bets ganham. Quando você tenta recuperar, não tente recuperar. Faça a longo prazo, estude, busque estatísticas, tudo isso, mas mesmo assim, não comprometa a sua saúde emocional, porque vai ter sim impacto em uma maior ansiedade, uma maior depressão quando você começa a perder, você começa a se sentir mal, eu passei por isso. Então, quis relatar aqui, alguém real relatando para vocês, para que a gente tivesse o real dimensionamento do que é esse problema, do que isso está trazendo para as famílias, né, para o homem, principalmente, aí, né, a pressão que isso está tendo, de forma até muito justa, a gente entende a busca por uma melhora de vida, mas não é nesse caminho. Não é nesse caminho de facilidade, nesse caminho que é vendido, que você vai conseguir. Busque fazer alguma coisa, busque ter ideias, escrever alguma coisa. Por mais difícil que seja começar, como a gente está começando aqui uma empresa do zero, busque conteúdos que falem sobre isso, para você não cair nessas ilusões, não se prejudicar ainda mais, não ter sua saúde mental comprometida ao extremo, e aí você não vai conseguir fazer mais nada, né? Chegando a consequências aí que a gente não vai nem falar, né, que são horríveis, mas esteja atento a toda essa lavagem cerebral que é feita, e não caia mais nisso. Alerte seus amigos, seus familiares que estão nessa, fale sobre essas consequências, para que a gente possa começar a vencer essa epidemia, porque se isso continuar, provavelmente as coisas vão piorar cada vez mais, e aí a nossa sociedade, nosso país, como tudo, só tende a perder com isso. A gente só tende a ter uma sociedade mais injusta, né, mais desigual cada vez mais, e isso é ruim para todo mundo. Esse foi o nosso episódio 15, um episódio um pouco diferente, né, com um tema um pouco diferente, mas que é preciso falar, porque a nossa empresa fala de saúde, e a gente falou muito de saúde emocional, né, aqui saúde mental, então é importante sim a gente estar falando, estar conscientizando, estar trazendo os relatos reais aqui, meus, né, nesse momento, do que eu já passei, para que você também não cometa os mesmos erros.